Olá pessoal, agora vamos dar continuidade ao estudo de funções, falando sobre alguns tipos de funções, na verdade sobre os três tipos de funções. Bom, começando aqui sobre as funções sobrejetoras. Dizemos que uma função é sobrejetora se e somente se o seu conjunto imagem for igual ao seu contradomínio. Como assim? Vamos pegar rapidamente aqui um exemplo para retomar conteúdo passado. Vou pegar aqui 1, 2, 3. Este é o conjunto A, que, como a gente viu anteriormente, vai ser o nosso domínio, tá? Aí eu tenho aqui os pontos de 1 a 5. Vamos supor, tá? Um conjunto hipotético. Temos essa situação. Aí acontece o seguinte: 1 se liga a 1, 2 se liga a 2 e 3 se liga a 3. Só uma informação insignificante aqui pra gente. Essa função seria a função f de x igual a x, né? Onde qualquer número que eu substituir aqui, por exemplo, número 1, vai ter como resposta número 1. Então, aqui é o domínio, aqui é a imagem, tá? Por isso que o número 1 leva ao número 1, número 2 leva ao número 2, número 3 leva ao número 3. Enfim, o que é que temos aqui? O nosso domínio, como visto anteriormente, será sempre o conjunto A, tá? Ou seja, todos os elementos que estão no conjunto A. Eu vou até explicitar aqui para que fique claro. 1, 2 e 3. Ok? O nosso contradomínio será o conjunto B. Tá? Mais uma vez eu vou explicitar para que não fiquem dúvidas. 1, 2, 3, 4 e 5. Todos os elementos do conjunto B, todos eles, ok? Já o conjunto imagem serão os elementos de B, esqueci de colocar aqui, de B, que estão se relacionando com A, tá bom? São os elementos que estão se relacionando com A. No caso, quais seriam os desse exemplo? 1, 2 e 3. Então, seriam esses três elementos aqui. No caso, 4 e 5 ficariam de fora, não são imagens dessa função. Aí vamos analisar a nossa definição. Dizemos que uma função é sobrejetora se e somente se o seu conjunto imagem for igual ao contradomínio. Olha aqui, quem é o conjunto imagem? 1, 2 e 3. Quem é o contradomínio? 1, 2, 3, 4 e 5. Neste caso, a gente pode dizer que essa função essa daqui é sobrejetora? Não, né? Por quê? Porque o conjunto imagem é diferente do contradomínio. E se eu tivesse esse exemplo aqui, ó? Aí eu vou apagar daqui também. E agora? Deixa eu encurtar aqui. E agora, eu posso dizer que essa é uma função sobrejetora? Sim, eu posso. Por quê? Porque o contradomínio, são todos os elementos de B, é igual ao conjunto imagem, que são todos os elementos de B que se relacionam com A. Correto? Observando esse exemplo aqui, ó, o conjunto B são esses elementos aqui, no caso o nosso contradomínio, e o conjunto imagem são os elementos do conjunto B que estão se relacionando com o conjunto A. No caso aqui são todos. Então, neste caso, é uma função sobrejetora, tá bom, pessoal? Vamos dar continuidade. Nosso segundo caso aqui serão as funções injetoras. Só uma pequena observação. Em alguns casos, se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão ver que esse ora aqui pode ser substituído por IVA, tá? Então, a gente viu as funções sobrejetoras, que podem ser substituídas por funções sobrejetivas. Aqui as injetoras, que também são chamadas de injetivas. E mais à frente veremos as bijetoras, que também são chamadas de bijetivas. Só uma informação extra para o caso de vocês irem pesquisar na internet, vocês verão que os dois casos existem, tá bom?
A função é injetora se elementos distintos do domínio tiverem imagens distintas. Como assim? Dois elementos não podem ter a mesma imagem, portanto, não pode haver nenhum elemento do conjunto B, que é o nosso contradomínio, que receba duas flechas. Então, vou tentar colocar aqui rapidamente um exemplo para a gente retomar essa ideia. Lembrando que este é o conjunto A, o conjunto do nosso domínio, e este é o conjunto B, vou colocar até aqui, contra domínio e domínio, tá? Então, esse é o nosso conjunto B do contradomínio. Vou pegar um exemplo aqui. O que é que não pode acontecer no caso de uma função injetora? Não pode acontecer isto daqui, ó. O que é que está acontecendo? Dois elementos do conjunto A estão se relacionando a um mesmo elemento do conjunto B. Isso anularia a possibilidade de ser uma função injetora, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente não consideraria uma função injetora. Vemos aqui no exemplo, ó, todos os elementos do domínio ou conjunto A, estão se relacionando com apenas, aliás, os elementos do conjunto B estão se relacionando com apenas um elemento do conjunto A. Não tem nenhum caso deste onde o elemento do contradomínio esteja se relacionando com mais de um elemento do domínio. Tá? E essa função aqui, ela é sobrejetora? Não, não é. Por quê? Lembram que para ser uma função sobrejetora, o contradomínio precisa ser igual à imagem. Nesse caso aqui, o contradomínio é diferente da imagem. Por quê? Quem é o contradomínio deste exemplo aqui? O contradomínio é todo o conjunto B. Ou seja, são todos estes elementos que estão aqui dentro. Inclusive esse e esse, que estão sozinhos. Tá? E quem é a imagem deste conjunto? Imagem eu vou circular aqui para vocês. O conjunto imagem são apenas os elementos que se relacionam com o domínio, tá bom? Neste caso, são esses 5 elementos aqui, tá? Então, veja que o contradomínio é isso tudo, incluindo esses 3 elementos aqui, e a imagem são só esses 5. Então, no caso, contradomínio é diferente da imagem, o que anula a possibilidade de ser uma função sobrejetora. Ok? Não pode ser uma função sobrejetora neste caso. Mas ela pode ser uma função que injetora, né? Por quê? Porque os elementos do contradomínio estão se relacionando com apenas um elemento do conjunto do domínio, do conjunto A. Tá bom? Agora vamos para o próximo e último caso. Nosso último caso é a função bijetora, tá? É uma função bijetora quando ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, como o próprio nome já sugere, né? Bijetora. Então, vejamos aqui o exemplo. Na verdade, vamos ver as definições. Para que uma função seja sobrejetora, o que é que tem que acontecer? Contradomínio igual a imagem. Acontece isso aqui? Acontece, ó. Quem é o contradomínio? É o B, certo? Todos os elementos do conjunto B. Quem é a imagem? São os elementos de B que se relacionam com A. São todos os elementos do contradomínio que estão se relacionando? São. Então, neste caso, contradomínio é igual à imagem. Então, check. Agora vamos continuar. E para ser uma função sobrejetora, tá? Para ser uma função injetora, o que é que tem que acontecer? Para cada x, para cada elemento do domínio, eu vou ter um elemento do contradomínio ou da imagem diferente. Então, eu não posso ter um elemento do contradomínio se relacionando com mais de um elemento do conjunto do domínio, do conjunto A, tá bom? Então, eu não poderia ter, por exemplo, isso daqui, ó. Anule essa setinha aqui, só para fins de exemplo.
eu não poderia ter essa situação para que essa função fosse injetora. Por quê? Porque este elemento aqui estaria se relacionando com mais de um elemento do conjunto A, tá? Então, é isso. Logo, essa função aqui, ela tanto é sobrejetora quanto ela é injetora. Neste caso, ela vai ser bijetora. Lembrando que também pode ser chamada de bijetiva, tá? Então, ela é bijetora, porque ela é ao mesmo tempo sobrejetora, por ter o contradomínio igual à imagem, e ela é injetora, pois todos os elementos do contradomínio se relacionam com apenas um elemento do domínio. Ok? E para finalizar, vamos ver só um pequeno resumo aqui. Olhando para essa função aqui, essa função é sobrejetora, pois não sobra elementos em B, né? E a ideia de ser sobrejetora é essa, não sobrar elementos em B. Porque se sobrar elemento em B, significa que o contradomínio vai ser diferente da imagem. Então, ela é sobrejetora. Ela não é injetora, pois existem dois elementos com a mesma imagem. A imagem é essa daqui, e existem dois elementos do domínio, do conjunto A, que tem a mesma imagem. Tá? Então, ela não é sobrejetora. E ela não é bijetora, pois não é injetora. Para que ela fosse bijetora, precisaria que ela fosse sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Tá? Olhando para essa função aqui, ó, ela é injetora, né? Essa função é injetora, pois os elementos do conjunto B, os que são flechados, né? Porque não precisam ser todos, vemos que temos 3 elementos sozinhos, eles são flechados apenas uma vez. Então, não acontece essa situação aqui, certo? Então, para ser injetora, precisa acontecer isso. Esses elementos só estarem se relacionando com apenas um elemento do conjunto A, do conjunto do domínio, tá bom? E neste caso, essa função, sim, voltando, essa função não é sobrejetora, pois existem elementos sobrando em B, né, que são esses 3. Neste caso aqui, ó, vemos que não temos nenhum elemento sobrando em B. Se eu tivesse, por exemplo, mais 2 pontinhos aqui, essa função deixaria de ser sobrejetora, tá bom? Continuando, essa função aqui, ela é injetora, pois todos os elementos de B estão recebendo apenas uma flechinha de A, digamos assim. Ela é sobrejetora, pois não tem nenhum elemento sobrando, como este caso aqui, ó. Então, ela é sobrejetora, porque ela é que nem essa daqui, tá bom? Não tem nenhum elemento sobrando. E, por ser injetora e sobrejetora, ao mesmo tempo, ela também será bijetora, tá certo? Então, esses são os 3 tipos de funções, as 3 caracterizações de funções. E é isso, esse é o conteúdo de hoje. Foram 13 minutos, vídeo mais curto. Espero que tenha ficado claro, apesar do tanto de injetora, bijetora, sobrejetora que eu falei, porque não tem como não falar, né, já que é o assunto do vídeo. Mas, se porventura tiver ficado dúvida, podem me procurar, podem tirar a dúvida comigo, tá bom? Então, valeu pessoal, até a próxima.